Vamos lá, iniciando a leitura da unidade 5, né? Máximo divisor comum, tá? Os conceitos, deixa eu só dar uma aumentada aqui na fonte. Acho que agora vai. Menos. Os conceitos e os resultados contidos nesta unidade encontram-se, em sua maioria, no livro 7º de Elementos de Euclides. É notável a sua atualidade, apesar dos quase 2 milênios e meio que nos separam da sua criação, né? São 3 séculos. Dados dois números naturais A e B, não simultaneamente nulos, diremos que o natural D, percentuais naturais não nulos, é um divisor de A e B se o D divide A e D divide B. Então nessa parte que a gente tem que tomar cuidado com... Sempre quando o pessoal faz uma definição, né, alguma propriedade, você tem que sempre ter em mente, né, lembrar quais são as condições necessárias, né? Então nesse caso aqui, o A e B não podem ser simultaneamente nulos. E aí fica aquela pergunta, será que... então isso me leva a crer que um dos dois podem ser nulos, né? Mais adiante a gente vai ver isso melhor. Temos o nosso primeiro exemplo, os números 1, 2 e 3, e 1, 2, 3 e 6 são divisores comuns de 12 e 18. Essa parte de divisores, salvo engano, é lá no 6º ano, né? Às vezes, algumas escolas colocam no 5º ano. A definição que segue é exatamente a definição dada por Euclides nos elementos e se constitui em um dos pilares da sua aritmética. Diremos que D é o máximo divisor comum, né, o MDC, de A e B se possui as seguintes propriedades. A primeira propriedade, né, o primeiro axioma é D é um divisor comum de A e B, e a segunda propriedade, D é divisível por todo divisor comum de A e B. A condição 2 acima pode ser reenunciada como se segue. Se C é divisor comum de A e B, então C divide D. Né? Tem que ter bem isso em mente, porque toda demonstração passa por isso. Portanto, se D é o MDC de A e B, e C é um divisor comum desses dois números, então C obrigatoriamente vai ser menor ou igual a D. Salvo engano, só o fato de afirmar que C divide D já está implicando que o C vai ser menor ou igual a D. Né? Nós temos uma propriedade lá na unidade 1, eu acho que é a proposição 6, salvo engano. Aí fica para vocês pesquisarem. Isso não mostra que no máximo que o máximo divisor comum de dois números é efetivamente o maior dentre todos os divisores comuns desses números. Pô, claro, né? Se é o máximo divisor comum, vai ser o maior deles. Se não fosse isso, seria uma péssima escolha de nome. Vamos lá? Em particular, isto nos mostra que se D e D' são dois MDC de um mesmo número par, então o D vai ser menor ou igual a D', e o D' vai... Volta de novo. Então D vai ser menor ou igual a D' e D' vai ser menor ou igual a D. E, consequentemente, né, usando a propriedade antissimétrica, o D vai ser igual a D'. Ou seja, o MDC de dois números, quando existe, é único. Né? O MDC de A e B, quando existe, veremos mais adiante que nem sempre existe MDC de dois números naturais não simultaneamente nulos, será denotado por parêntese. Aqui vem uma questão, né? Eu já vi livro de matemática
Aqui no Profimática o pessoal adota parênteses para MDC e colchete para MMC. Mas eu já vi livro que inverte isso daí e para mim é complicado, é muito chato quando na matemática a gente não tem um padrão de notação universal. Mas vamos adiante, tá? Então fica uma notação até confusa, né? Se você para pensar bem. Estou tentando ir adiante, mas não consigo. Que parece uma notação de vetor ou de coordenada, né? Quer dizer, o MDC de A e B é a mesma coisa que a coordenada AB. Vamos tentar seguir adiante. Como o MDC de A e B não depende da ordem em que A e B são tomados, temos que o MDC de A e B é igual ao MDC de B e A. É bem claro, né? A ordem não vai interferir. Em alguns casos particulares, né, é fácil verificar a existência do MDC. Por exemplo, se A e B são números naturais, tem-se claramente que o MDC de 0 e A é A. Qualquer número divide 0. Então a gente tem que pensar o seguinte: o máximo divisor comum de 0 e A seria o maior número que divide A. Então é o próprio A. Tá? Só não gostei muito aqui nessa parte, né, eu já vejo uma mudança de coisa. É que ele coloca isso daqui como sendo parte do texto, né? Essa parte inicial aqui podia ser uma proposição, uma propriedade, um axioma. Eu colocar que existe a comutatividade, né, no MDC. E se a gente for lembrar bem da proposição 1, da unidade 1, né, se eu digo que aquilo ali é uma proposição, isso aqui que está no final desse parágrafo, né, não sei se dá de ver o cursor, né, essa parte aqui, eita, pegou tudo. Essa parte aqui todinha também, né, seria, como é que eu posso dizer? Seria uma proposição, né, essas três coisas. Que o MDC de qualquer número com zero, né, esse número não sendo zero aqui, nesse caso não pode ser zero, tá? E aqui eu acho que dá de perceber por que lá em cima ele fala que os dois não podem ser zero simultaneamente. Porque qualquer número divide zero. Zero pode ser dividido por 100, por 1000, por 1.000.000. Então se eu pegar o MDC de 0 e 0, daria infinito. Não teria como determinar essa... Nem sei se infinito seria a resposta ideal para isso, porque é uma indeterminação. Tá? O MDC de 1 com A seria 1, né? Seria o nosso elemento absorvente. O MDC de A com A, né, seria o próprio A. Isso é bem óbvio, né? O maior número que divide A e A vai ser ele mesmo. Mas ainda temos que, se o A divide B, se, somente se, o MDC entre A e B for A. E ele coloca umzinho aqui do lado, podendo ter escrito uma proposição para isso. Sinceramente, para mim, essa parte é complicada. Eu prefiro que toda a ferramenta que é postada no material, ela seja colocada como proposição, teorema, lema, coloca. De fato, se A divide B, temos que o A é divisor comum de A e B. E se C é divisor comum de A e B, então C divide A, o que mostra que A é igual ao MDC de A e B. Mas veja aqui, nessa parte aqui, mesmo que toscamente, ele demonstra que o A é o MDC de A e B usando a definição. Tá, ok? Ele usou essa definição aqui, tá? Só que aí, nesse caso, ele usou esse dois linhas aqui, né? Tá? Ele usou esses dois linhas. Que é equivalente ao 2 normal. Tá ok? Vamos lá. Vamos seguir. Eu falo tá ok, mas ninguém tá interagindo comigo, então vida que segue. Aqui nesse caso, né? Deixa eu ver onde foi que eu parei. Não vou editar esse vídeo, vai ser mesmo.
Patarará, acho que foi aqui. Reciprocamente, se o MDC de A e B é igual a A, segue que A divide B. Acabava a demonstração. Pronto, bem fácil, bem tranquila essa. Se vocês tiverem dúvida, comente lá. Ah, não entendi a explicação foi péssima. Vai lá, eu faço uma outra explicação, tá? A demonstração da existência do MDC de qualquer par de números naturais, não ambos nulos, é bem mais sutil. Poder-se-ia, eita menino, como se faz usualmente no ensino fundamental, definir o máximo divisor comum de dois números A e B como sendo o maior elemento incluindo todos os divisores comuns desses números, o que de imediato garantiria a sua existência. Eu fazia isso. Eu queria saber o MDC de 12 e 18, escrevia os divisores de 12, escrevia os divisores de 18, via os divisores comuns e o maior deles. Pronto. De qualquer modo, seria necessário provar a propriedade 2 da definição de MDC, pois ela que possibilita provar os resultados subsequentes, e não o fato de MDC ser o maior divisor comum. Eita, vamos lá. Para provar a existência do máximo divisor comum, Euclides utiliza essencialmente o resultado abaixo. Estranho, mas vamos lá. Sejam A, B e N pertencentes naturais, com o A menor que N vezes A menor que B, se existe o MDC entre o A e B menos N vezes A, então o MDC de A e B existe. E o MDC de A e B é igual ao MDC de A, B menos N. Tá ruim hoje. O MDC de A e B é igual ao MDC de A com B menos N vezes A. A demonstração aqui do material. Seja D igual a A. Não, no caso aqui, olha, essa aqui é a parte complicada, né? Eu vejo esse parênteses depois que eu lembro que é MDC, né? Vamos lá de novo. Seja D igual ao MDC de A com B menos N vezes A. Como D divide A e D divide B menos N vezes A, né? Isso é uma consequência lógica, se ele é o MDC, então ele divide tanto um quanto o outro, né? Segue que D divide B igual... B igual, se ele divide o A, vamos tentar chegar nessa ideia aqui. O B vai dividir esses dois aqui, certo? D divide B. Deixa eu ver. Isso é bem lógico, né? Só faltou um pulo aqui, eu acho que talvez por cereja. Se eu fosse fazer uma demonstração desse tipo aqui, eu colocaria um passo aqui, o seguinte, copiaria essa parte aqui de novo, só que ao invés de ser D divide A, D divide N vezes A. Entendeu? Copiaria essa parte aqui todinha de novo. Só, assim. Como D divide A e D divide B menos NA, ou melhor, ou isto é, né? D dividiria A vezes N, né? Que é para poder achar essa parcela aqui. E D divide B N vezes A. Logo, D é um divisor comum de A e B. Suponha agora que C seja um divisor comum de A e B. Logo, C é um divisor comum de A e B N menos A. Cara, tá difícil essa parte. B menos N vezes A. E, portanto, C divide D, né, por definição. Isso prova que o D é o MDC. Aqui, de novo, ele está usando aqueles dois linhas. Aquele dois linhas mais bacana para se demonstrar. Tá? Bem legalzinho essa daqui, não tem muita complicação. Minha complicação maior nessa demonstração aqui foi só ficar repetindo
B menos N vezes A. Por algum motivo eu não estou conseguindo falar direito esse negócio. Observação 1. Com a mesma técnica usada para provar o lema de Euclides, né, que é esse lema aqui, tá? Poder-se-ia provar que para todos APN, percentuais naturais, o MDC de A e B é igual ao MDC de A com B mais N vezes A, né? Ou que, se N vezes A é maior que B, então o MDC de A e B é igual ao MDC de N vezes A menos B. O lema de Euclides é efetivo para calcular o MDC, conforme veremos nos exemplos a seguir. Isso será fundamental para estabelecer o algoritmo de Euclides, que permitirá com muita eficiência calcular o MDC de dois números naturais qualquer, né? Bem legalzinho esse daqui. Isso é interessante, né? Se a gente for para pensar bem, isso é interessante, porque eu até pensei agora, né, pegando a deixa que o Ernesto deixou em alguma das aulas, de pegar e mostrar isso aqui, por exemplo, numérico, né, fica mais fácil. Só que a questão toda é a seguinte: esse lema aqui, que o Euclides inventou, ele é usado para resolver o algoritmo de Euclides. Então, aqui eu acho que não precisa, porque o algoritmo de Euclides é a aplicação desse lema.